Do mensalão à Lava Jato. A linha de montagem da exceção. Para entender a história recente do Brasil, é preciso olhar além das manchetes de ocasião e focar nos métodos. O mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a batuta de Joaquim Barbosa, não foi apenas um escândalo político. Foi, na verdade, o laboratório onde se testaram e aprovaram as ferramentas de exceção que, anos depois, seriam aplicadas em escala industrial pela Operação Lava Jato, liderada por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Somos neutros. Não torcemos. Analisamos os fatos. E os fatos demonstram uma linha de continuidade inegável: a instrumentalização do judiciário, a flexibilização das provas e a simbiose com a imprensa para forçar resultados. Primeiro pilar: a teoria do domínio do fato. A ponte metodológica mais evidente entre o mensalão e a Lava Jato é a flexibilização do ônus da prova. No mensalão, diante da falta de provas diretas contra a cúpula política, Joaquim Barbosa importou e adaptou a teoria do jurista alemão Klaus Rosching. A lógica aplicada foi simples: se o indivíduo ocupa uma posição de comando, ele tinha o domínio do que acontecia abaixo dele, portanto, é culpado. O próprio Klaus Rosching veio ao Brasil em 2014 e criticou duramente essa aplicação, afirmando que a teoria não serve para presumir culpa em estruturas legais, mas sim para distinguir autor de partícipe em organizações criminosas. Esse precedente foi o sinal verde que a Lava Jato precisava. A partir dali, a convicção dos procuradores e a posição hierárquica dos acusados passaram a ter mais peso do que as provas materiais. O TRF4, ao julgar recursos da Lava Jato, chegou a citar explicitamente a teoria do domínio do fato para manter condenações sem provas diretas de corrupção. Segundo pilar: a prisão como método e a delação forçada. A lei exige que uma delação premiada seja voluntária. No entanto, a prática revelou-se outra: prisões preventivas alongadas, bloqueio total de bens e ameaças a familiares transformaram a delação na única porta de saída. A voluntariedade foi substituída pela extorsão institucional. Sérgio Moro, que já havia testado seus métodos no controverso caso Banestado, institucionalizou a prisão antes da condenação final como ferramenta de pressão. O resultado dessa linha de montagem da exceção chegou. Em 2024, a Lava Jato completa 10 anos em frangalhos. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm anulando dezenas de condenações. Os motivos? Exatamente os métodos: incompetência de foro, quebra de imparcialidade do juiz e vícios processuais graves. José Dirceu, condenado no mensalão e depois na Lava Jato, teve sua segunda condenação anulada por erro na tipificação do crime. Sérgio Cabral teve condenação anulada por parcialidade de Moro. Eduardo Cunha, anulado por incompetência de foro. João Vacari Neto e os marqueteiros do PT, idem. Entender essa linha histórica é o único antídoto contra a repetição da farsa. Quando a justiça abandona os fatos e abraça a narrativa, o resultado final é sempre a anulação e a impunidade. O terceiro e mais contundente pilar é a relação simbiótica com a imprensa. No mensalão, a imprensa construiu a narrativa acusatória que blindou o STF de críticas. Na Lava Jato, esse método foi aperfeiçoado até se tornar uma estratégia explícita e coordenada. Graças aos diálogos revelados pela Vaza Jato, publicados pelo The Interceptor Sincep Brasil, hoje sabemos que os vazamentos para a imprensa não eram acidentes. Em um diálogo de junho de 2015, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima confessou abertamente no grupo do Telegram da Força Tarefa e cito: "Meus vazamentos objetivam sempre fazer com que pensem que as investigações são inevitáveis e incentivar a colaboração." No mesmo dia, Deltan Dallagnol vazou para um repórter do Estadão pedindo anonimato. Informações sigilosas sobre uma cooperação com os Estados Unidos para pressionar um operador da Odebrecht na Suíça. O objetivo, dito pelo próprio Deltan no chat, era colocar ele de joelhos e oferecer redenção. Não tem como ele não pegar. Mas há mais. No mesmo grupo, o procurador Santos Lima chegou a escrever: "Vamos controlar a mídia de perto. Tem um espaço na Folha de São Paulo, quem sabe possamos usar se precisar. Controlar a mídia. Não informar, controlar." A imprensa, ávida por furos exclusivos, aceitou o papel de assessoria de imprensa da acusação, publicando os vazamentos seletivos que destruíam reputações antes mesmo de qualquer direito de defesa. O ministro do STF, Gilmar Mendes, já em dezembro de 2016, alertava publicamente que o Supremo precisava discutir os vazamentos criminosos de delações.
Dallagnol, confrontado com as evidências, negou categoricamente que a força-tarefa tivesse feito vazamentos. Em entrevista à BBC Brasil disse: agentes públicos não vazam informações. Mas os próprios chats com as palavras dos procuradores desmentem essa versão. Santos Lima usou a palavra vazamentos no plural, com aparente orgulho. Dallagnol pediu off ao jornalista, o que só faz sentido para quem está vazando algo que não deveria ser público. Essa é a diferença entre a narrativa e os fatos. A narrativa diz: heróis do combate à corrupção. Os fatos dizem: procuradores que coordenavam com a imprensa, que forçavam delações com prisões preventivas e que aplicavam teorias jurídicas fora de seu contexto para suprir a falta de provas. O Mensalão foi o rascunho. A Lava Jato foi a versão industrial. E o Brasil pagou o preço.